O teu discurso literário é condizente com a tua prática literária? Esses dias eu estava lendo um livro de uma pessoa lá do TikTok, uma pessoa que dá muitas dicas de escrita, reflete muito sobre a prática da escrita criativa, sobre o ofício da escrita, e às vezes é até muito incisiva nesses vídeos, dizendo que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E toda vez que alguém me segue, em qualquer rede, eu tenho a curiosidade de entrar no perfil da pessoa e ver o que essa pessoa tem a me oferecer em termos de livros. E eu vou lá e compro esse livro e vou ler esse livro. E eu fiz isso com essa pessoa. E foi um choque, porque o livro é muito ruim. É claro que tem um aspecto de subjetividade quando você faz uma análise de uma obra de arte, né? Porque são minhas percepções técnicas que se fundem ao meu olhar mais íntimo para avaliar aquela obra. Mas mesmo tecnicamente o livro é ruim. E o meu choque é porque ficou muito claro essa coisa de o que a pessoa emana nos vídeos e o que ela faz na prática em relação à escrita dela. Consequentemente, simbolicamente, fica uma questão de hipocrisia, porque é a velha história do ditado de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E sabe por que isso me assusta? Porque eu percebo que tem muitas pessoas que não percebem os erros que cometem. Tanto essas pessoas que fazem vídeos e emanam ali seu calhamaço de técnicas e não aplicam essas técnicas, mas também pessoas que não estão exatamente nesse ambiente de redes sociais, escrevem, só que não têm consciência do quanto os seus livros têm problemas. Aí você pode pegar, botar a mão na cintura e me perguntar, tá, mas tu tem consciência dos teus erros? O pior que eu tenho. Isso que é mais chato. Eu sempre brinco que o chicote que eu bato nos outros, eu bato 40 mil vezes mais forte nas minhas costas. Pra martela vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Porque há um problema, principalmente em relação à revisão, que eu não consigo pegar 100%, por exemplo, dos erros que eu cometo em revisão gramatical e ortográfica. Isso é natural porque eu estou ali imerso naquele texto. E quando eu faço as revisões dos meus próprios livros, algumas coisas passam. E eu fico extremamente angustiado com essa possibilidade de emanar o fato de eu conseguir fazer uma revisão para as pessoas, enquanto os meus livros apresentam alguns erros. É claro que há um ponto de exagero da minha parte, como uma vez até uma psicóloga me disse, de não perceber que erros acontecem. Até em grandes livros de grandes autores, sei lá. Eu já peguei erros em Lígia Fagundes Telles e Stephen King, em Lionel Shriver, e tá tudo bem, cara, erros passam. Porém, tem também questões mais minuciosas da técnica de escrita narrativa, que é em relação, por exemplo, à construção de personagens. Eu tenho consciência que muitos dos meus livros carecem de um desenvolvimento melhor. Eles estão num bom nível, só que se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais para esse desenvolvimento, a história seria melhor. Por exemplo, lá em O Clube dos Escolhidos, a história deveria ter sido melhor. Em O Carniceiro de Deus, é um livro que é muito mal avaliado lá no Kindle, e eu reconheço as avaliações, eu não reclamo das avaliações ruins, porque de fato eu sei que o livro ele é regular, ele não é o meu melhor. E eu estou te trazendo esses dois exemplos, dentre tantos outros, para te mostrar como é que nós pegamos e temos consciência desses equívocos. Claro, uma consciência que se diferencie de um puro processo de auto-boicote. Porque também se você pega e fica se dilacerando, se batendo, se jogando contra a parede e acha que tudo é uma grande merda, isso não é autoconsciência. Isso é auto-boicote. É totalmente diferente. É um abismo que há entre esses dois elementos. Porém,
voltando ao tema central deste vídeo, a questão desses autores que escrevem de uma forma equivocada em relação ao que eles dizem nos vídeos, tem várias questões aí por dentro dessa problemática. Tem o viés de confirmação, porque às vezes a pessoa ela está dentro de uma bolha de pessoas que cometem os mesmos erros e ela se abraçou, se apegou àquela bolha exatamente para ter uma confirmação de que, beleza, os meus erros têm um aval. Tem uma questão de leitores betas e leitores críticos que são mal escolhidos. Porque, como eu já falei em outro vídeo, você precisa de leitores betas e principalmente de leitores críticos que de fato tenham independência emocional, sentimental, para apontar para o teu livro e dizer: isso aqui está uma merda. E você não quer matar a pessoa. Por isso que é tão ruim quando você pede que teu namorado, tua namorada, teus filhos, teus pais sejam teus leitores críticos. Porque a proximidade emocional e muitas das vezes a falta de diálogo e de intimidade de fato dentro de casa para esse diálogo pode fazer com que essas pessoas não tenham coragem de te dizer a realidade do teu livro. Um terceiro ponto é que tem um fator, sei lá, talvez eu possa falar psicológico, não sei, não sou psicólogo, né? Mas de que a pessoa, ela às vezes até tem essa resposta dos leitores críticos, uma resposta real, direta, só que a pessoa, ela ignora tudo isso. Ela está, sei lá, em um devaneio de que a escrita dela é maravilhosa e ela não vai mudar. Lá no Wattpad, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que são extremamente teimosas e até turronas, arrogantes mesmo, de pensar que, não, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, tu está errado. Uma vez uma menina me disse: tu está com inveja de mim, tu está criticando meu livro porque tu está com inveja de mim, porque a minha escrita é maravilhosa. Cuidado para você não estar embarcando em algum desses pontos que vão prejudicar o teu livro. Como é que você escapa disso? 3 pontos. Você vai terminar de escrever, vai dar um tempo para que você se desapegue desse livro. Quando você volte para o segundo ponto, reescrever, por causa desse afastamento, você vai conseguir enxergar os erros com outro olhar. O desapego é importante, porque esse afastamento em relação às nossas obras faz com que nós nos aproximemos de ter um olhar de um crítico de fato, um olhar até mesmo do público, que vai ser menos apaixonado, menos imerso naqueles personagens, e você possa cortar o que deve ser cortado. O terceiro ponto é estudar. Não há como fugir disso. Um escritor, uma escritora competente deve estudar constantemente escrita criativa. É como qualquer profissional de qualquer área. Você precisa se aprimorar, estudar, melhorar para que você não fique para trás. Porque senão o que vai acontecer é que você vai ficar empedrado, engessado, engessada apenas no que você já conhece e teus livros não vão amadurecer junto contigo. E junto a esses 3 elementos que eu citei, para você melhorar nessa questão, tem o ritmo de escrita. Creio que a base até de tudo isso é ritmo de escrita. Porque quando você adquire ritmo de escrita, que é ali escrevendo constantemente, você meio que instintivamente vai melhorando. Claro, precisa desse estudo para que você vá desenvolvendo esses exercícios de escrita. Isso vá escorrendo para os teus personagens, para as tuas narrativas. Agora, o massa do ritmo de escrita é que você para de ter medo de tentar. Um problema que eu percebo muito é que às vezes as pessoas elas ficam muito amedrontadas com a escrita, com o que o público vai achar, com o que, sei lá, a crítica vai dizer, e aí ela não escreve. Então ela fica sempre na expectativa de uma melhor história que faça com que ela escreva bem. Só que isso não existe, certo?
O que existe é você pegar, ter todo esse aparato técnico, ter toda essa consciência, ganhar ritmo de escrita, para que você possa desenvolver bons roteiros que façam personagens pujantes, personagens mais verossímeis, mais palpáveis, que te ajudem na condução da tua história. Como eu sempre insisto, o livro que você escreveu hoje é a base para um livro melhor, muito, muito melhor amanhã. Isso é um clichê, eu sei, mas é um clichê que funciona, tá? Você não pode pegar e ficar muito apegado só ao que você já sabe. Senão você não amadurece. Você precisa dar a cara à tapa. Sentar, respirar fundo, ter um processo de autoconhecimento e reconhecer os teus erros literários, porque é assim que você vai melhorar. Dói, é chato, dá vergonha, dá medo de que as pessoas, o público em geral, perceba esses erros, só que é assim que você vai melhorando. Sim, eu tenho medo de muitos dos livros que estão publicados, principalmente no Kindle, que é pago. Eu reconheço que se o livro é pago, o peso da crítica é muito maior. Eu tenho esse receio. Só que junto desse receio, eu tenho consciência, tranquilidade, de que eu estou a todo momento buscando melhorar. Eu vivo estudando, testando, me doando aos estudos de escrita literária nessa busca por personagens, narrativas, contextos cada vez melhores. É assim que você deve fazer. Porque senão, o que vai acontecer é que você vai falar uma coisa, os teus livros vão ser totalmente o contrário do que tu estás falando. E o nome disso é hipocrisia. E para um escritor, para uma escritora, especialmente dentro da escrita criativa independente, isso é um grandiosíssimo tiro no pé. Cuidado para não estar maculando a tua carreira literária com hipocrisias. Estude.